Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente conversar sobre as leituras do mês de abril de 2021. Como vocês sabem, eu sempre separo algumas coisas para ler durante o mês, mas nesse em especial eu me superei porque eu separei só coisas de leitura conjunta praticamente. Então teve muita coisa que eu li porque teria encontro sobre o livro depois. E aí eu fui tentando dar conta mais ou menos de acordo com as datas desses encontros. Foi uma confusão, mas no final deu tudo certo, embora uma dessas leituras conjuntas ainda esteja em andamento, né, que é Grande Sertão Veredas, que vocês já devem ter visto eu comentar por aí, que eu estou lendo com as apoiadoras do canal. Enfim, essa leitura continua, mas as outras eu consegui concluir todas, então eu fiquei muito feliz e ainda teve mais uma outra leitura surpresa que eu não estava contando com ela, mas que foi muito satisfatória e eu já vou comentar tudo isso aqui com vocês. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Além disso, vocês podem apoiar o meu trabalho. Se vocês já me acompanham há um tempo, sabem que tipo de conteúdo que eu trago para cá, a quantidade de vídeos que eu faço, enfim, se vocês acham que isso é de alguma forma relevante, cogitem apoiar esse trabalho no Catarse. Tem um link aqui embaixo e vocês podem assinar com o valor de R$10, vocês já apoiam e muito toda essa produção e fazem com que eu continue aqui por mais tempo. E eu vou tentar não me enrolar muito nesse vídeo, né, gente, porque, enfim, falo demais. Vou começar apresentando para vocês as leituras por ordem mesmo, como elas foram acontecendo. A primeira leitura que eu concluí em abril foi o Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampuero, que é uma escritora equatoriana e que saiu aqui no Brasil pela editora Moinhos, com tradução da Silvia Félix, que é uma querida que também acompanha aqui o canal, e eu gostei demais desse livro. Foi uma leitura de contos e eu pude conhecer a autora depois no encontro do Tortilha, e assim, foi uma das melhores coisas que eu já li nos últimos tempos dentro desse gênero, e eu falei um pouquinho melhor sobre esse livro nesse vídeo aqui. Vou deixar para vocês o link, porque assim eu não me estendo tanto no vídeo de hoje. Mas assim, gente, é um livro que vai desacomodar em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele só apresente coisas difíceis. Eu acho que ele consegue fazer uma leitura contemporânea do que é ser mulher muito completa. Então, vai ter tudo um pouco aqui, vai ter relações familiares, vai ter algumas coisas meio bizarras acontecendo. Eu adorei o estilo da escrita da Maria Fernanda e eu espero que vocês também possam dar uma chance para ela. Esse livro já está disponível para compra no site da Moinhos, inclusive tem cupom de desconto aqui do canal. Se vocês quiserem um descontinho de 10%, é só digitar lá na hora da finalização da compra no carrinho a hashtag LeiaLatinos10, como tá aparecendo aqui na tela, porque assim vocês vão ganhar esse descontinho no final e vão apoiar não só o trabalho da Moinhos, que é muito importante, mas também o meu trabalho aqui de divulgação dessas autoras latinas contemporâneas que estão chegando e estão chegando com tudo no Brasil. Enfim, gente, fica a minha recomendação forte dessa leitura de contos, espero que vocês confiram mesmo. E logo em seguida eu comecei a ler o Grande Sertão Veredas e fui lendo aos pouquinhos, tentando manter uma meta que eu tinha separado lá de 14 páginas por dia, e fui levando mais ou menos assim, mas ao mesmo tempo eu estava lendo outros livros, como por exemplo esse livro aqui, que era para discussão da TEG Curadoria aqui da minha cidade. Esse aqui é O Céu da Meia-Noite, da Lily Brooks Dalton, com tradução da Ana Guadalupe. É um livro que não é muito extenso, uma ficção científica mais ou menos, mas com bastante drama. E eu não sabia, ou melhor, eu me perdi nas contas, e quando eu me dei conta que eu precisava ler esse aqui, faltava menos de uma semana para o encontro. Então eu dei um ligeirão nele, li rápido, gostei no final das contas dessa experiência de leitura, mas eu não acho que esse seja um livro imperdível, e também acho que ele destoa um tanto dos outros livros que até a curadoria enviou. Não por ser uma ficção científica, mas sim pela qualidade estética da escrita. Esse livro aqui, gente, até a metade ele não me surpreendeu em nada, muito pelo contrário, ele me pareceu uma grande sucessão de clichês, tanto na construção de personagens quanto no próprio enredo, como ele é desenvolvido. Eu acho que, assim, é um livro que, se eu tivesse lido aos 15 anos, talvez eu achasse legal, muito legal, mas agora
não só os temas, mas como a própria forma da escrita, que é para mim o diferencial da literatura, não me agradou de jeito nenhum. O que salvou esse livro para mim foi o final, que eu achei que deu uma levantada na moral, assim, mas durante a leitura eu tava lendo e pensando, que livro fraco, fraco em construção, sabe, fraco de tanto que ele consegue juntar uma enormidade de clichês literários que eu já vi em diversos outros livros. Eu não gosto também da forma da descrição da ambientação, eu acho que ele é um livro que enche de adjetivos e eu não gosto dessa característica em livros. Então, assim, pro meu gosto é um livro fraco, mas isso não significa que para vocês também vai ser, né? Depende muito do gosto de cada pessoa. Definitivamente não é um livro para mim. É um livro que eu gostei da experiência de conhecer, de ler um gênero que eu não tô acostumada, mas ele nem pega tanto a ficção científica assim. Talvez eu gostasse mais se fosse uma ficção científica voltada para a parte da ciência mesmo, né? Da experimentação. Ele se passa em parte no espaço e parte na Terra, no Ártico, a partir de seres humanos que estão muito em isolamento. Tem um cara, um personagem, o Agostini, que está na Terra, isoladíssimo. Ele escolheu ficar lá porque ele é um pesquisador, enfim, ele gosta da solidão. E tem, por outro lado, os astronautas que estão em missão. Eles foram para uma missão em Júpiter. E aí, quando eles estão retornando para casa, eles percebem que tem alguma coisa errada com a Terra, e é a partir daí que a gente vai acompanhando esses dilemas, tanto do cara solitário no Ártico, quanto desses astronautas que querem muito saber o que está acontecendo e não conseguem, mas eles ficam mais nas questões pessoais mesmo, nos dilemas, falam sobre família, sobre perdas, sobre separação e tal. A discussão é legal, mas a forma como ela se deu, para mim, não foi muito legal. Então, talvez eu vá me desfazer desse livro aqui mais adiante, mas ainda quero fazer um vídeo comentando algumas coisinhas com vocês, junto com outros livros da tag que eu fiquei meio assim nos últimos tempos. Então, esperem aí, que logo deve sair. Depois disso, eu dei jeito de agilizar a leitura do Clube de Latinos, que é o meu clube de leitura exclusivamente latino-americano, um clube em que eu indico livros mensalmente. Se vocês quiserem saber mais e fazer parte disso, cola aqui embaixo que tem também um link pro Catarse, lá eu explico absolutamente tudo sobre o clube, gente, então vale dar uma conferida, mas é um clube de leitura em que eu indico as obras e a gente lê e discute no final do mês, tem uma série de recompensas, tá? E, enfim, eu espero que vocês conheçam caso ainda não tenham visto. E aí, nesse mês de abril, a gente leu O Muito Além do Inverno, da Isabel Allende, que é uma escritora chilena que eu amo de paixão. Ela é autora da Casa dos Espíritos, livro que eu já recomendei e muito aqui no canal, e vou deixar a resenha aqui também. E dessa vez a gente leu esse, que é um dos mais recentes dela, e foi diferente do que eu imaginava. Ah, esse livro tem a tradução, deixa eu colocar aqui, porque senão depois fica ruim. Luiz Carlos Cabral, e saiu pela Bertrand, como todas as outras obras da Isabela aqui no país. Da Isabela não, né? Isabelita, enfim. E aí a gente leu esse livro e eu gostei demais, só que eu já falei sobre ele aqui, então eu vou deixar também a resenha, porque aí vocês podem ver mais detalhes do enredo por lá. O que eu acho que é a grande questão é que esse livro é diferente da Casa dos Espíritos e que eu acho que, em geral, as pessoas esperam da Isabel Allende que ela escreva sempre a Casa dos Espíritos, mas os livros são diferentes, têm pegadas diferentes e tá tudo bem também. Eu gostei porque ele tem um final muito positivo, muito esperançoso, e acho que às vezes a gente precisa disso mesmo, de um livro que termina bem fechadinho, bem resolvido, né, e que ainda traz um alento pra gente. Aqui a gente tem a história de 3 personagens, a Lucia, a Evelyn e o Richard, e eles vão se encontrar num momento muito tenso da vida de um deles, e a partir daí que a trama se desenlaça, mas ela vai e vem no passado muitas vezes. Então, a gente conhece toda a história por trás desses personagens, o background, a parte histórica da vida de cada um, sendo uma personagem chilena, outra guatemalteca e o outro estadunidense, mas que transitaram muito pela América Latina. Então, é um livro que eu gostei demais, acho que é bem desenvolvido, acho que tem personagens bem construídos, que é o ponto forte da Isabel Allende, e também eu gosto muito da parte histórica, né, das coisas que a gente compartilha, e assim a gente pode ver por aqui uma pequena mostragem do que é a América Latina, enfim. Gosto muito e recomendo a leitura com certeza, e é por estar lendo esse aqui junto com outros livros bons que eu consigo fazer um balanço, né, e poder dizer para vocês, por exemplo, que O Céu da Meia-Noite é um livro fraco, porque eu tenho outros parâmetros, né, tenho gente escrevendo muito bem e que é um deleite poder passar
por suas obras, né? Enfim, Isabel Allende é uma dessas autoras que é um privilégio poder ler. E como se não bastassem tantas leituras conjuntas, me meti em mais uma que duas amigas minhas estavam organizando, a Bárbara do B de Barbárie e a Nath do canal Redemoinhando. Elas propuseram que a gente lesse Maria Altamira e eu estava querendo ler há algum tempo já, então aproveitei o embalo e me meti nessa leitura também. Só que eu perdi as discussões iniciais, porque eu não estava dando conta, já que eu tinha essas outras todas aqui, né? E fui ler mesmo lá no finalzinho da programação que elas tinham feito, né, dessa leitura, para poder participar do último encontro. E o último encontro teve a presença da autora, que é a Maria José Silveira, né? Então eu li o Maria Altamira e consegui terminar no dia da discussão, ou no dia seguinte, agora já não me lembro, mas deu para participar lá do encontro e eu vi essa autora que muito me surpreendeu. Eu já tinha visto alguns comentários sobre esse livro, algumas pessoas mais chegadas a mim e que têm um gosto parecido disseram que não gostaram da forma como ela desenvolveu o tema, mas eu estava absolutamente envolvida pela história até a metade, e depois ela muda um pouco o tom, e claro, nessa segunda parte ali que a gente dividiu mais ou menos, né, depois da página 170 por aí, que a história pega o protagonismo da Maria Altamira, eu não gostei tanto assim. Mas enfim, do que trata esse livro? Trata da Maria Altamira, mas talvez ela não seja a protagonista mais interessante. Tem uma outra personagem, que é a Aleli, que é uma peruana que acaba vindo parar no Brasil por uma série de eventos desafortunados, né? Ela acaba chegando no Brasil. E ela tem essa filha, que é a Maria Altamira, e o que a gente vai perceber aqui são essas movimentações, essa força do destino que fez com que a Aleli viesse parar aqui, tudo que ela sofreu de coisas, de desastres naturais na sua terra, no Peru. Ela é uma mulher andina, né? E também ela vai relacionar isso com a contemporaneidade da Maria Altamira, que está passando, por sua vez, por outros processos de destruição da natureza. No caso aqui, mais especificamente, da construção da usina de Belo Monte. Então é um tema bastante contemporâneo, mas que ela conseguiu ligar a um tema mais antigo um pouco, que foi um desastre natural na cidade de Yungay, no Peru, em que toda a cidade ficou soterrada depois de um terremoto que teve lá. Enfim, eu gosto muito como ela constrói isso, eu acho que a voz dos personagens é muito bem feita, acho o enredo bem interessante, eu gostei muito da personagem Aleli, me envolvi emocionalmente com ela, e pra mim o único probleminha dele é que da segunda parte ele fica bastante didático. Eu entendo a pesquisa que foi feita aqui a respeito da usina de Belo Monte, entendo a importância, a relevância dessas discussões da destruição de territórios indígenas e desse deslocamento das populações ribeirinhas, por exemplo, de tudo que se faz em nome do dinheiro mesmo, né, do capitalismo selvagem. E, enfim, eu gosto muito dessa discussão, só acho que ele foi bastante didático nessa segunda parte. Ainda assim, eu consigo gostar muito da leitura. E, enfim, eu quero fazer uma resenha sobre ele, deve ser uma das próximas coisas a aparecer aqui pelo canal. Eu acho que nessa resenha eu vou ter que cantar, porque tem toda uma ligação com música aqui, que foi a parte mais apelativa pra mim, né? E eu tava lembrando de uma música no final dessa leitura, e aí eu acho que eu vou fazer esse link aí pra vocês. Quem sabe vem aí uma resenha com música, vamos ver, vamos ver. Mas enfim, gente, eu acho que é um livro que vale a leitura, sim. Eu não acho que é um livro ruim, não, tá? Eu acho que é um livro muito bom e que pode agradar muita gente. Só para não dizer que eu não falei desse glorioso livro, eu, nesse tempo todo, estava lendo O Grande Sertão, só fiz uma pausa de uma semana quando eu precisei dar conta do texto da tag, né, do encontro da tag, e do Clube Lê Latinos, que foi no mesmo dia. Então, naquela semaninha eu deixei ele estacionado, mas depois retomei. E nesse mês de abril eu consegui ler 270 páginas. Eu tô aqui, praticamente a metade do livro. E, não, um pouquinho mais da metade, porque ele é um calhamaço, mas não é tudo isso aqui de texto do romance, né, tem texto de apoio, então o romance mesmo tem 422 páginas, e aí sim eu já passei da metade nesse caso. Eu tô gostando muito desse livro, eu tô gostando muito mais do que eu imaginei, eu tô fazendo sprints de leitura exclusivos aí com as apoiadoras do canal, tá sendo muito legal poder trocar ideia, mesmo que a gente esteja cada uma em uma parte do texto.
a gente consegue tirar pontos em comum aqui e enaltecer esse escritor. E assim, gente, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, está se tornando um livro da vida. E eu já sabia que talvez isso fosse acontecer, mas eu não esperava que fosse tão apaixonante mesmo. Eu gosto muito de tudo que ele faz, das discussões sobre o amor, especialmente, que é um livro sobre amor, mas da discussão sobre o que é Deus, Deus existe, Deus e diabo, enfim, é um livro riquíssimo, a cara do Brasil, e eu tô muito feliz de ter essa oportunidade de ler e ler junto com pessoas tão interessadas também. Se vocês virem alguma mudança na luz, perdoem, é que tá batendo sol aqui e eu não vou regravar esse vídeo, tá bom? Porque eu não vou ter tempo para isso. Mas, enfim, gente, Grande Sertão é um livraço e eu tô absolutamente apaixonada. A leitura foi prorrogada e a gente vai finalizar até 16 de maio. E aí, no dia 16 de maio, vai ter uma live aqui no canal, às 19 horas, pra gente falar sobre tudinho desse livro. E eu espero contar com a presença de vocês, de quem já leu, de quem tá lendo comigo também agora, e enfim, vai ser um momento maravilhoso, histórico aqui nesse canal, e eu já tô super animada para que isso aconteça. E por fim, eu tive essa experiência que eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo, que eu não tava esperando. Eu li o livro Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, um lançamento da Companhia das Letras, foi disponibilizado com antecedência para os parceiros, e eu sou parceira da companhia neste ano, né? E assim, eu comecei a ler na versão digital, que foi a versão primeiro disponibilizada, mas aí, gente, depois da cabine de leitura que teve com a Aline Bay, que eu participei, que foi na semana passada, eles disponibilizaram para os participantes da cabine o livro em versão áudio, né? O audiolivro dessa preciosidade da Aline Bay. E assim, eu me joguei com tudo, foi a minha primeira experiência com audiolivro e eu amei. A narração da Aline Bay deu todo um outro colorido para a história. Eu fiquei realmente mergulhada nisso, sabe? Submersa. Não conseguia parar de escutar. É impressionante a força da voz dela e a história é realmente muito bem feita. Eu gostei de tudo desse romance. Diferente do Peso do Pássaro Morto, que eu tive uma relação um pouco estranha, nesse aqui eu me envolvi demais, assim. Ele conta a história da Júlia, uma menina em diversas fases da sua vida, mas essa Júlia sofre muitas negligências e violências na sua infância, na casa dos seus pais, que em certo momento vão se separar, e ela sofre muito com isso, sofre muito com a criação que ela teve, e a gente vai acompanhar a sua jornada pela vida, até mais ou menos a entrada na vida adulta, quando ela consegue começar a caminhar por conta própria. Isso tem muito a ver com a escrita, né? Ela começa a se sentir mais confiante como escritora, e é muito bonita a forma como ela constrói isso. Eu quero trazer uma resenha aqui para vocês, deve também ser uma das próximas a aparecer aqui pelo canal, mas desde já fica a minha recomendação. O livro já está à disposição para compra e, assim, que voz, sabe? Que voz, que escrita. Eu tô encantada mesmo com essa história e acho que a Aline Bay vai ser assim sempre, né? Sem querer criar expectativas, mas já criando, eu sinto que existe esse padrão de voz na prosa dela e esse livro, para mim, foi muito melhor que o primeiro e eu imagino que os próximos vão ser melhores que esse. É uma autora que vale muito a pena conhecer e eu recomendo com força para vocês. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, se ficaram com vontade de ler, eu adoro saber essa parte. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.